começará em breve e começamos a gravar. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde. Obrigado a todos que puderam entrar agora para participar ao vivo da nossa aulinha. De antemão, esse vídeo vai ser postado no YouTube. Então, quem tiver com a câmera ativada aí, alguma coisa, durante a gravação vai aparecer do ladinho aqui a sua carinha, né? Então, se sua câmera estiver ativada, vai ficar te aparecendo quando você falar, quando escrever alguma coisa. Então, caso você não queira aparecer no vídeo lá do YouTube, que é público, por favor, desativa a sua câmera, certo? E aí, vamos começar de fato. Bom, nossa aula de hoje vai tratar sobre o assunto de treliças, né? Isso vai complementar aquele trabalho que nós temos maior lá de projeto integrador 3, que é o cálculo daquela treliça do nosso projeto, certo? E aí, o que é treliça, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela inteira. Então, todo mundo está vendo minha telinha aí, né? Uhum. E aí, lá na nossa biblioteca virtual, eu estou usando o livro Mecânica Vetorial para Engenheiros, certo? O capítulo 6, a partir da página 299, né? Então, a gente vai ter análise de treliças. Então, o que é a treliça? A treliça é um dos principais tipos de estruturas da engenharia. Ela oferece, ao mesmo tempo, uma solução prática e econômica a muitas situações de engenharia, especialmente no projetos de pontes e edifícios, certo? Então, o que essa definição me traz de interessante? Vamos observar aqui, ó, a figura ao lado. Observe que eu tenho uma ponte, certo? Essa ponte tem um vão de extensão bem grande, e olha o tamanho dos elementos, né, bem esbeltos, bem pequenos, ou seja, a treliça, ela é extremamente útil quando eu tenho que vencer grandes vãos, né, sem ter que utilizar elementos, né, muito grandes, né, então eu utilizo elementos esbeltos. Então, e aí, o que é uma treliça? Só peço, por gentileza, desabilita aí o microfone, por favor. Peraí. Porque está dando interferência aqui para mim, está bem altinho. Bom, o que eu tenho aqui, né? A treliça simples, né? Na figura 6.2a, nós temos uma treliça, né? Uma treliça consiste de elementos retos unidos por nós, ou seja, observe que eu tenho elementos da barra AC, CB, AD e DB, certo? Em relação a isso, elas estão unidas por nós, ou seja, pelas suas extremidades. Então, a treliça consiste em elementos retos unidos por nós. Elementos de treliça são unidos apenas em suas extremidades, portanto, nenhum deles é contínuo por meio de um nó, ou seja, ele só é contínuo em relação a suas extremidades, nada em relação ao meio desse elemento, certo? Podemos ver que na 6.2a e na 6.2b, eu tenho treliça da mesma forma. Mesmo que o elemento seja ligado de forma rígida ou de forma articulada, desde que os elementos sejam ligados em suas extremidades e as cargas que estão sendo aplicadas nesse elemento sejam aplicadas nos nós, né, nos pontos de encontro das extremidades, eu posso chamar essa minha estrutura de uma estrutura treliçada. Certo? Então, exemplo prático aqui, observe o exemplo da figura 6.3, onde nós temos um projeto de ponte, né, um exemplo de ponte, onde você percebe que os veículos vão passar em cima dessa estrutura. Nós temos aqui as vigas longarinas, né, ou longitudinais aqui, que vão receber essa carga, vão distribuí-la para as vigas transversais ou as transversinas, e essas transversais estão colocadas bem colocadinhas aqui em relação aos pontos de união da minha treliça, né? Observem que cada transversina está interligada a um nó da estrutura.
Dessa forma, a carga que passa pela ponte, pela estrutura, é deslocada, distribuída para os nós, onde as vigas transversais estão unidas, e dessa forma ela consegue distribuir as cargas entre os elementos da treliça e aí jogar para os apoios. Então, devido a essa distribuição de carga, a nossa treliça é muito utilizada em estruturas de pontes, certo? Como a gente pode ver aqui na foto 6.2 também, certo? Outra coisa interessante, se nós analisarmos aqui a carga P, ao ser aplicado no ponto D dessa treliça, eu consigo observar que, quando essa carga for jogada aqui para baixo, eu vou ter a tendência da barra AD e DB em serem esticadas, né? Isso vai se chamar para a gente de tração, assim como a barra CD, certo? Já a barra AC, ou CA e CB, quando essa carga P puxar a minha estrutura aqui, vai ter a tendência de comprimir, ou seja, de ser encurtada, de ser empurrada. Então, eu vou ter dois tipos de tensões, ou dois tipos de forças atuando nos meus elementos de treliça, que podem ser de tração ou compressão. Sendo tração, o elemento é esticado, o sinal dele lá no nosso processo de cálculo vai ser positivo, sendo encurtado, né, sendo comprimido, ele vai sofrer uma força de compressão, e aí, com base nisso, nós vamos ter um sinal negativo em relação a esse cálculo, certo? Aqui temos alguns tipos interessantes, né, e mais comuns de treliças para telhados, para pontes e para estruturas diversas, como estádio, vigas de treliçadas em balanço e para situações basculantes. Aí, em relação à treliça, a definição básica dela, né, que são elementos retos ligados por suas extremidades, e a aplicação das cargas devem ser sempre aplicadas nessas ligações, né, ou nos nós. Observem a figura 6.C, a letra A, vocês conseguem perceber que essa treliça não tem uma estabilidade, ela está mal projetada? Ao se aplicar a carga no ponto B, observe que ela vai sofrer um deslocamento e ela vai perder estabilidade, né? Diferentemente da figura da 6.6B, aonde eu tenho um elemento que, ao se aplicar uma carga no ponto B, ele vai distribuir perfeitamente para os pontos A e B, e isso aqui não vai sofrer uma deformação tão grande quanto a nossa situação A. Então, em relação a esse exemplo aqui dado, da figura B, temos que a treliça, né, quando montada de forma triangular, é a estrutura mais simples que a treliça pode ter, e também a mais rígida possível, para que eu possa ter a maior segurança estrutural quando eu trabalho com treliças. Então, essa situação B é chamada de treliça simples, né? E para fazer uma estrutura mais complexa, nada mais do que ficar ligando várias treliças simples, uma perto da outra, como no caso da letra C e da letra D. Então, eu tenho, no caso aqui, treliças que são mais rígidas do que outras. Então, a estrutura triangular torna esse sistema estrutural mais rígido e mais seguro do que esse aqui apresentado na figura A. E aí, o que vai me interessar agora está relacionado ao primeiro processo de cálculo das nossas treliças, né? Nosso primeiro método para resolver essas treliças se chama método dos nós, né? O que significa isso? Significa que, ao analisar a minha treliça, eu vou precisar calcular, né, as forças que atuam em cada um dos nós da minha estrutura treliçada, certo? Então, se você olhar ali o exemplo da figura A, aqui, certo? Eu tenho uma estrutura biapoiada, onde o apoio A é um apoio de segundo gênero, o apoio B é um apoio de primeiro, gerando reação vertical aqui em A e horizontal em A, e apenas uma reação vertical em B, como a gente já tinha visto, relacionada ao equilíbrio do corpo rígido. Em relação ao método, né, depois que você calcula o equilíbrio externo,
teoricamente, eu parto para a análise de cada um dos nós. Então, se eu pegar aqui o nó A, o que acontece nele? Nele vai entrar ou sair uma força vertical relacionado à vertical do apoio a horizontal relacionado à força horizontal de A, e eu tenho a força do elemento AC que sai do elemento. Como eu também tenho a força de AD que sai também do elemento. Então, eu vou analisar isoladamente cada um dos meus nós, cada um dos meus pontos, de forma a determinar o equilíbrio desse carinha. A gente vai lembrar quando a gente trabalhou equilíbrio da partícula, né? Ou seja, se nós tínhamos uma partícula, traçávamos um plano cartesiano, e a gente utilizava duas equações básicas para determinar o equilíbrio dessa partícula. Era o somatório das forças em x e o somatório das forças em y. Em relação a isso, né, bem tranquilinho, eu tenho duas equações da estática. Tendo duas equações, eu só posso calcular, então, de fato, elementos, né, ou pontos, onde eu tenha, no máximo, duas forças desconhecidas, né? Então, o método dos nós vai me dizer o seguinte, que eu só posso calcular as forças nos elementos que atuam neste nó, desde que eu desconheça, no máximo, duas forças. Ficou mais ou menos claro? Dá um sim aí para mim, por favor, ou não. De boa, professor. Alguém não entendeu? Em cala consciente, vou fingir que está entendendo, hein? O que ficou mais ou menos, Matheus? A parte do cálculo das treliças no ponto que você explicou ali. Tá. Deixa eu tentar dar um zoomzinho maior aqui, ó. Ajustar pela largura. Não, opa. Aqui. Observa na minha figurinha aqui, ó. Na minha figurinha A, eu tenho o ponto A, certo? Do meu ponto A, sai a reação vertical em A, horizontal em A, e aqui no ponto B, a vertical em B, né? Isso aqui é o equilíbrio do corpo rígido que nós vimos nas aulas anteriores, certo? Você consegue perceber que eu tenho o pontozinho A, né? Quais são as forças que atuam nesse ponto A? A força vertical da reação do apoio a força horizontal em relação ao apoio A, e aí eu tenho dois elementos, né, que se interligam em relação ao ponto A, o elemento AC e o elemento AD. Em relação ao método, esses carinhas aqui se transformam em forças, então eu vou ter uma força relacionada a AC, saindo do nó, e uma força AD também saindo do nó. Então eu fico com a partícula mais ou menos assim, ó. Deixa eu tentar desenhar no Paint aqui. Então, nós vamos ter o pontinho A, e dele vai sair uma força vertical de A, vai ter uma força horizontal da força horizontal de A, vai ter uma força que sai inclinado devido à força de AC, e em cima também aqui do ponto de onde tinha a força horizontal, eu vou também tirar uma força da barra AD. Então, eu tenho força vertical devido ao apoio da reação A, força horizontal devido à reação no apoio A, força do elemento AC e força do elemento AD. Pelo meu método, eu tenho que ter duas forças desconhecidas, ou seja, em relação a esse ponto, depois que eu calcular o equilíbrio aqui da minha estrutura como um todo, o equilíbrio externo, eu vou conhecer o valor da reação vertical em A, vou conhecer o valor da reação horizontal em A, e aí eu só vou desconhecer dois elementos, né?
Como eu tenho na minha formulação o somatório das forças em X e o somatório das forças em Y igual a zero, eu tenho duas equações, tendo duas incógnitas, aí, de fato, eu consigo calcular esses dois elementos por meio dessas duas equações de equilíbrio. Ficou mais claro? Olha, Jair entrou. Não, é uma outra Jair. Beleza? Então, continuando lá. Cadê? Deixa eu abaixar aqui o zoom agora de novo. Aí ele vai falar que vocês podem olhar com mais calma depois na minha biblioteca, certo? E aí eu vou partir agora para o primeiro exemplo. Vou descompartilhar minha tela aqui com vocês agora, para colocar agora a outra câmera para vocês visualizarem. Oi. A gente trabalhar com exercício. Tadadá. Teoricamente está aparecendo ao contrário para vocês, né? Ou tá certo? Tá certo, professor. Eu acho que tá certo, professor. Então, vamos dividir aqui o nosso quadro folha. O primeiro exemplo que nós temos aí, que está lá no slide de vocês, dizia assim, ó, usando o método dos nós, determine a força em cada elemento da treliça mostrado na figura. A figura que nós temos é mais ou menos isso aqui, né? Não vai ficar tão retinho, como está lá no desenho, mas a gente ajusta mais ou menos aqui. Aqui eu tenho um apoio de segundo gênero, aqui eu tenho um apoio de primeiro, apoio de segundo, temos uma força de 10 quilonewtons, aqui uma força de 5 quilonewtons, os apoios são nominados como A, B, C, D e E. As cotas que nós temos em relação a essa estrutura é que daqui para cá, ela tem 6 metros, aqui 6 metros. Em relação à parte de cima aqui eu tenho 3 metros, 6 metros, aqui 3 metros, e essa distância aqui, da altura da treliça, tem 4 metros. Tá certinha a imagem para vocês aí? Tá. Perfeito. Top. Então, primeira coisa que nós temos que fazer aqui é determinar as reações dos apoios, certo? Então, o que nós temos aqui? No apoio E, eu tenho um apoio de primeiro gênero, né? Que permite movimentos horizontais, ou seja, eles estão aqui meio que flutuando na horizontal, então, se tivesse força horizontal aqui, ele poderia movimentar, só que ele está com restrição em relação a Y, né? Então, se ele restringe o movimento em Y, eu tenho uma reação, né, vertical devido ao apoio E.
E aí, sempre colocado para cima, né, sentido positivo. E lá no apoio C, eu tenho um apoio de segundo gênero que vai me gerar duas reações. Uma reação vertical em C e aqui uma reação horizontal em C. Vou deixar ela mais escurinha aqui. Mais escurinha aqui, para ficar melhor na gravação. Certo? E aí, nós tínhamos a seguinte situação lá na disciplina, né? Somatório das forças em X é igual a zero. Qual é a única força que tem atuando na horizontal da minha estrutura como um todo? Eu só tenho HC, né? Então, somatório das forças em X é igual a zero, então eu tenho só o quê? HC igual a zero. Ou seja, se eu não tenho nenhuma ação externa atuando na horizontal, a resposta da minha reação horizontal é zero. Nossa segunda equação era que o somatório das forças em Y é igual a zero. O que eu tenho atuando em Y? Eu tenho o menos 10, né? Está indo para baixo, então é menos. Então fica menos 10. Eu tenho aqui 5 para baixo, então menos 5. Eu tenho VE para cima, então mais VE. E eu tenho ainda o VC para cima também, então mais VC igual a zero. Correto? Como eu, o que vai sobrar aqui? Eu tenho menos 10 com menos 5, menos 15, mais VE mais VC igual a zero. Logo, o meu VE mais o meu VC é igual a 15. Posso fazer nada com esse sistema ainda. Vou para a minha terceira equação da estática, onde me dizia que o somatório dos momentos em algum ponto deveria ser igual a zero. Nós vamos adotar o ponto C como ponto padrão, porque eu tenho um apoio de segundo gênero, né? E é onde eu tenho o maior número de reações atuantes. Então, o somatório dos momentos em C deverá ser igual a zero. Então, quando eu travar a minha estrutura aqui em C, eu vou ter a seguinte situação. Se a minha força tentar abaixar a estrutura em relação a C, momento negativo. Se a minha carga tentar levantar a estrutura em relação a C, eu vou ter um momento positivo. Então, em relação a isso, eu tenho aqui ó, o 10 que vai tentar abaixar a estrutura, então vai ser menos 10, vezes a distância do ponto 10 aqui, né, que é o ponto A, até o ponto de análise C é 6 mais 6, 12 metros. Ok? Próxima força que eu tenho é 5. O 5 também tenta rotacionar aqui, ó, para este sentido, o meu ponto C. Então, eu tenho menos 5 vezes 6. E aí eu tenho a força vertical de E, que vai tentar levantar a minha estrutura, então vai ser positivo, mais o V de E, vezes a distância horizontal de E a C é 3 metros, então VE vezes 3, igual a zero. Então, aqui eu tenho menos 120, menos 30, mais 3V de E, igual a zero. Esse valor aqui, menos 120 com menos 30 dá menos 150. Então, eu vou ter o quê? Menos 150, passando para o outro lado, positivo, vai dar 150. O meu VE, o 3 estava multiplicando, vai passar dividindo. Eu vou ter 150 dividido para 3. Então, o valor do meu VE vai ser de 50 quilonewtons. Anteriormente, eu tinha visto que o VE mais o VC é igual a 15. Sendo o nosso VE igual a 50, ele vai estar aqui positivo, passa para lá negativo, então vou ter 15 menos 50, então vou ter a relação que o meu VC vai ser igual a menos 35 quilonewtons. Alguma dúvida em relação a esse ponto? Até agora?
Quem cala consente, eu vou entender que tá ok, hein? Hein, professor, não sei se é a internet, mas a imagem tá meio ruim, sei lá. Mas tá dando para ver os números direitinho? Mais ou menos direitinho? Tá igual quando a gente no YouTube fica na pior qualidade. Aí é a questão do sistema mesmo. Ah, tá, de boa então. Acredito que depois que eu lançar lá no YouTube depois, ela fica ajustada. Ah, tá. Só Eu deixa o lançar canal lá. do nome depois. Quando eu terminar a gravação, eu disponibilizo já o linkzinho e a gente manda lá para. Beleza. Então, Professor, por que oi. na somatória não entra o VC também? Porque É porque- se você ver, nós travamos o momento em C, certo? Se eu travo em C, as reações que atuam nele estão entrando no ponto da C, né? Então, nada rotaciona ele em relação aqui. Ou empurraria ele para horizontal ou para vertical. Então, em nenhum deles eu vou ter rotação em relação ao ponto C com as forças que atuam em C, Ah, tá. certo? E aí, de fato, eu posso começar agora a calcular cada um dos meus elementos em relação ao método dos nós. A primeira coisa que eu tenho que analisar, o método dos nós vai me dizer duas situações. Eu só posso usar duas equações dele, que é o somatório das forças em x e o somatório das forças em y tem que ser igual a zero. Então, são as duas equações que eu posso utilizar. Então, tenho aqui o somatório das forças em x e o somatório das forças em y tem que ser igual a zero. Então, essa é a premissa que eu posso utilizar. Com base nisso, o que vai acontecer? Eu só posso selecionar pontos aonde eu tenha, no máximo, duas forças ou dois elementos, duas barras, que eu desconheça as forças. Então, vamos analisar desde o ponto A até o ponto C. No ponto A, quantas forças atuam nesse ponto? Eu tenho uma força de 10 kilonewtons, botando aqui para baixo, e eu tenho dois elementos, a barra AB e a barra AD. Eu poderia começar a calcular a minha treliça pelo nó. Sim ou não? Acho que sim, hein, professor. Sim, porque eu tenho duas barras só, ou seja, eu não conheço as forças do elemento AB e AD, e eu conheço uma força que está entrando aqui no meu ponto, que é 10 quilonewtons. Então, eu poderia começar a resolver pelo ponto A. O ponto D eu não poderia começar, porque eu tenho três elementos que eu não conheço uma das forças, então eu ficaria com três incógnitas. O ponto B, eu tenho quatro elementos que eu não conheço ainda, então não poderia começar com ele, porque eu teria quatro desconhecidos. No ponto E, também eu não poderia começar, apesar de conhecer a vertical E, eu não conheceria ED, EB e EC. E o outro ponto que eu poderia começar era em C, porque eu conheço o valor de VC, eu conheço o valor de HC, e ficaria só a barra CB e CE para me calcular. Então, daria para a gente trabalhar o ponto C também. Só por uma questão de logística, a gente vai começar em relação ao nó A. Então, em relação ao nó A, vamos começar aqui. Oi, pode falar. Então, sempre quando a gente for calcular, no caso, seria mais viável começar sempre pelas extremidades da treliça? Desde que ele tenha duas forças desconhecidas. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, mais uma barra aqui e interligando em relação a D aqui, eu não poderia começar pelo A, porque eu teria essa barra B, AD e mais uma barra para baixo. Ah, tá. Entendi. Então, não daria para começar ela. Sempre tem que me atentar que eu tenho que ter, no máximo, duas barras que eu não conheço ainda a força que está atuando nela. Certo. Quando eu falo em força, está falando sobre tração e compressão, ou seja, como é que é distribuída de forma interna aqui as cargas que estão atuando externamente na minha estrutura. Beleza? Beleza. Então, em relação ao nosso nó A, vou fazer ele aqui, ó. Eu vou ter o quê? Eu vou ter uma força da barra
AB, vou ter a força da barra AD, certo? A outra força que eu conheço é uma força de 10 quilonewtons. Aí você vai me perguntar, mas professor, a força de 10 quilonewtons está lá em cima, né? O método do nó me diz que quando eu trabalhar o meu nó, né, o meu nó vai virar a origem da minha partícula, e aí todas as forças devem sair dessa origem, né? Então, observe que um vetor sempre começa da origem para o sentido da sua setinha, né? Então, 10 estava aqui em cima, né? Para que a origem dele nasça na origem do ponto A, ou do nó A, eu tive que utilizar o princípio da transmissibilidade e descer ele aqui para o ponto A. Certo? Então, eu fiquei com esse sistema aqui. Em relação ao plano cartesiano, se nós desenharmos ele aqui, ó, y, x, né? Consegue perceber que o meu AB está em cima de x, o meu 10 está em cima de y para baixo, negativo, e o meu AD está no quarto quadrante. Todo mundo consegue visualizar isso? Sim. Aí, nós temos que utilizar a velha decomposição de vetores, né? Onde eu vou chamar esse ângulozinho aqui, ó, de θ. Esse ângulo θ está aqui, ó. Ok? Para a gente utilizar ele, nós temos que determinar esse ângulo. A gente pode fazer aqui, ó, um triângulo retângulo, para ficar mais fácil. Aonde eu vou ter aqui a base desse triângulo com 3 metros, ou seja, metade de 6, e vou ter a altura de 4, certo? Se eu fazer a tangente de θ, eu vou ter o quê? O cateto oposto, que é 4 metros, dividido pelo cateto adjacente, que é a metade de 6, 3 metros aqui. Então, se eu colocar aqui do lado, nós vamos ter que a tangente de θ é igual à divisão de 3 por 4. Se a gente lançar isso na calculadora, nós temos aqui que a tangente, né, na relação de 4 dividido para 3, é igual... Opa, desculpa. É 3/4. A 3 dividido para 4, né? 3 dividido para 4. Já achaste o que eu fiz? Tem que ser menos 1, né? Tangente. Aqui eu vou ter a relação dele, certo? 3 dividido para 4, só 3 dividido para 4, vai dar 0,75, certo? Esse seria aquele valor numérico lá no círculo trigonométrico. Se eu fazer a tangente a menos 1 desse valor, aí sim, vamos lá, tangente a menos 1 do valor descoberto anteriormente, nós temos um ângulo de 36,869 ou 36,87. Teremos aqui 36,87 graus. Tá certo isso? Sim ou não? Eu fiz certo? Acho que tá, hein, professor? Eu fiz certo a tangente? Creio que sim. Creio que não. Observe que a minha tangente do ângulo θ não é o cateto oposto sobre o cateto adjacente? Ó, cateto oposto está aqui. Qual o valor dele? 4. 4. O adjacente, ou seja, não é 3/4, né? Isso aqui está errado. O que eu tenho de fato é que a tangente de θ é a relação de 4 dividido para 3. Então, se eu pegar aqui, 4 dividido para 3 dá 1,33.
dízima periódica. Se eu pegar este valor, né, e fazer a tangente a menos 1, aí eu tenho que o meu valor é 53,13. Então, o meu θ vale 53,13. Correto? Agora? É. Beleza. Aí, o meu método do nó vai falar o seguinte, que eu posso utilizar duas formulações, somatória das forças em x igual a zero e somatória das forças em y igual a zero. Em relação ao que eu conheço aqui, eu vou começar calculando x ou y? Y? Y, perfeito. E por quê? Porque Tem o menos 3. se eu for fazer x aqui, eu não conheço o valor de AB e eu não conheço a componente horizontal de AD. Então, eu teria duas incógnitas, eu teria que, de qualquer forma, depois ter que segurar esse valor e fazer o Y. Então, para a gente ficar evitando fazer cálculo demasiado, a gente começa aqui, neste caso, com o somatório das forças em Y igual a zero, certo? O que eu tenho atuando em Y aqui? Eu tenho o 10, ele está atuando aqui para baixo, né, em cima de Y, então, para baixo é negativo, então eu tenho menos 10, e eu tenho a componente vertical de AD, que também geraria um carinha para cá, ó, né, ele ficaria aqui para baixo, que é a mesma projeção que eu teria aqui, né? Então, em relação ao meu ângulo θ, ele seria a relação do seno. Então, eu vou ter o quê? Menos a componente AD de Y igual a zero. Trabalhando melhor isso, eu tenho que menos 10 menos AD vezes o seno de θ igual a zero. Não vou ficar colocando 53,3, porque já sabe que θ é esse valor. Então, depois é só substituir na calculadora de vocês pelo valor correto, certo? Então, eu tenho os dois valores negativos. O menos 10 está positivo aqui, passa para lá, negativo. Então, eu vou ter menos 10, caramba, menos 10 não, menos AD, seno de θ, igual a 10. Então, o meu AD multiplicando por menos 1 vai ser igual a quem? A menos 10 dividido pelo seno de θ. Quanto é que vai dar esse valor de AD? Chegar a esse valor aí? Menos 12,5? Sim. Beleza? Então, nós temos o valor de menos 12,5 quilonewtons. O sinal negativo significa que a minha peça está sendo comprimida. Ok? E aí, em relação a isso, a gente pode resolver agora a minha somatória das forças em X igual a zero. O que está atuando em X? O AB, que está exatamente em cima do eixo X, mais a componente horizontal de AD, né? Isso tem que ser igual a zero. O AB eu não conheço. Sei que a relação do ADX é o AD, agora vezes o cosseno de θ igual a zero. Porque esse carinha está bem aqui, né? Então, em relação a isso, eu tenho que AB, né,
mais, qual é o valor de AD que nós achamos anteriormente? Não era menos 12,5? Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 12,5 vezes o cosseno de θ, que é 53,13. Se eu pegar aí o menos 12 e multiplicar pelo cosseno de θ, eu vou achar um valor de menos 7,5, né? Então, meu AB menos 7,5 igual a zero. Logo, eu tenho que AB vai ser a relação de quem? 7,5 quilonewtons. O sinal positivo aqui significa que a minha peça está sendo tracionada. Beleza? Em relação aos elementos que nós descobrimos, eu posso ir para o ponto D ou para o ponto B para calcular? D. D, perfeito. Se eu fosse para o ponto B, eu ficaria ainda com 3 elementos que eu não conheço a força que atuou neles ainda. Então, eu tenho que ir para o ponto D. Vou tirar a folhinha daqui. Vamos pegar outra. E aí, nós vamos fazer aqui agora o nó D. Então, temos aqui nó D. E aí, se eu faço o diagrama de corpo livre do nó D, olhando aqui, ó, eu tenho o quê? Meu nó D tá aqui. O que que sai dele? Sai uma força inclinada no sentido do apoio do nó A. Então, eu tenho a força DA. Eu tenho uma força inclinada que sai no sentido para o ponto B, chamado DB. E eu tenho uma força que sai de D em relação ao nó E, que eu vou chamar de DE. Ok? E aí, aonde que eu tenho θ aqui também? Se eu for analisar a minha figura aqui, o meu θ também está nesse ponto aqui. Em relação a fazer os planos cartesianos aqui, ó, eu tenho θ aqui e eu tenho θ desse lado aqui. Ok? Então, jogando a folha para lá, eu tenho essa situação aqui. Em relação às duas equações, somatória das forças em x, somatória das forças em y, eu começo por quem de novo? Por x ou por y? X ou y? Das forças, das três que eu tenho aqui no diagrama, eu só conheço dA, né? Eu começo por x ou por y? Y de novo, porque se eu for começar por x, eu vou ter componentes de dB e dE que eu não conheço ainda, então não vou conseguir calcular. Então, eu começo, teoricamente, com o somatório das forças em y. Então, vamos lá, somatório das forças em y deverá ser igual a zero. Ok? Então, em relação a y, eu tenho o quê? O dA vai gerar componente vertical para cima e o dB vai gerar componente vertical para cima também, né? Então, todos positivos. Então, eu vou ter dAx, perdão, mais dBy igual a zero. Então, eu vou ter que o dA vezes o seno de θ, mais o dB vezes o seno de θ é igual a zero. Qual é o valor de dA?
o valor de DA é o mesmo valor de AD que nós tínhamos anteriormente aqui, né? Ele valia menos 12,5. Então, eu coloco aqui, ó, menos 12,5 vezes o seno de θ mais dB vezes o seno de θ igual a zero. Vou passar toda essa expressão para o outro lado, eu vou ter o quê? dB vezes o seno de θ é igual a 12,5 vezes o seno de θ. Se eu passar o seno de θ para lá, ele vai dividir, então eu posso simplificar o seno de θ com o seno de θ, e eu vou descobrir que o meu dB vai valer quanto? 12,5. Agora, com o sinal positivo, o dB tem um esforço de tração. Ok? E aí, eu posso resolver agora o somatório das forças em X. Então, aqui desse lado, somatório das forças em X deverá ser igual a zero. Eu vou ter menos DAX, porque está à esquerda do plano cartesiano, vou ter mais DBX e vou ter mais DE igual a zero. Então, eu vou ter menos DA vezes o cosseno de θ, mais DB vezes o cosseno de θ, mais DE igual a zero. O DA a gente já conhece, né? Era menos 12,5. Então, menos com menos, nesse caso, vai ficar mais. Eu vou ter 12,5 vezes o cosseno de θ. O meu dB é 12,5, então eu vou ter mais 12,5 vezes o cosseno de θ, mais o DE igual a zero. Em relação a esses valores, se eu pegar aqui 12,5 e multiplicar pelo cosseno de 53,13, vou chegar a um valor de 7,5. Eu tenho 7,5 aqui, mais 7,5 aqui, eu vou ter um valor de 15. 15 mais DE é igual a zero. Ou seja, o meu DE vai ter um valor de menos 15 quilonewtons. Se é negativo, está dizendo que a minha barra está sendo comprimida. Descobrindo esse valor agora, eu posso ir para que pontos em relação à minha estrutura, depois que eu descobri o nó D. Pro B? Ou para o B, ou para o B ou para o E, tanto faz. Querem ir para o B? Então, vamos fazer aqui o diagrama de corpo livre do nó B. No nó B, nós temos a seguinte situação. Sai dele uma força horizontal à esquerda, o elemento BA, sai uma força horizontal à direita, o elemento BC, sai uma força inclinada para baixo aqui, à esquerda, chamado BD, sai uma força inclinada para a direita, para baixo, BE, e sai uma força para baixo, que eu ali conheço, de 5 quilonewtons. Em relação a esses caras, eu tenho, ó, θ aqui e θ aqui. Ó, meu plano cartesiano, desenhado aqui. Em relação a esse carinha aqui, eu começo por X ou por Y?
X ou Y? O X, professor? Por X, eu conheço BA, conheço BD, não conheço BC e não conheço BE. Se eu fazer X, eu vou ter duas incógnitas. Teoricamente, não daria. Então, eu continuo fazendo por Y, ó. Eu conheço o BD, logo eu posso conhecer a componente Y dele. Eu conheço 5 kilonewtons e eu não conheço o BE, logo eu não conheço o BY, mas eu fico só com uma incógnita. Então, eu continuo calculando aqui, teoricamente, pela somatória das forças em Y. Então, aqui, ó, somatório das forças em Y tem que ser igual a 0. Então, nós temos aqui menos o BDY menos 5 menos BEY igual a 0. Então, eu vou ter menos BD vezes o seno de θ, menos 5, menos o BE vezes o seno de θ igual a 0. Quem é o meu BD? Meu BD, eu calculei aqui em cima, ó, ele vale 12,5. Então, vai ter menos 12,5 vezes o seno de θ, menos 5, menos o BE vezes o seno de θ igual a 0. Se eu pegar aqui, ó, menos 12,5 vezes o seno de 53,13, vamos chegar a um valor de 9,99 ou 10, né? Então, eu vou ter menos 10, menos 5, menos o BE vezes o seno de θ igual a 0. O menos 10 com menos 5 vai ficar menos 15, passando para o outro lado vai ficar positivo, multiplicando o BE por menos 1, eu vou ter, então, BE é igual a menos 15 dividido pelo seno de θ. Então, deixa eu pegar aqui, menos 15 dividido pelo seno de 53,13. Vou ter um valor de 18,75 negativo. Então, o valor de BE é menos 18,75 quilonewtons, sendo negativo, é uma barra que está sendo comprimida. E aí, em relação a isso, agora eu posso calcular o esforço em X, aonde somatório das forças em X é igual a 0. Então, eu vou ter menos BA menos BDX mais BC mais BEX igual a 0. O valor do meu BA é o mesmo de AB, é 7,5, né? Então, eu vou ter aqui, teoricamente, menos 7,5. O meu BDX, né, é a relação de BD vezes o cosseno de θ, mais BC, mais o BEX, que é BE vezes o cosseno de θ, igual a 0. Então, eu tenho aqui menos 7,5. Quanto vale o meu BD? É o mesmo valor que eu tenho de DB, né? BD, DB é a mesma coisa, valia 12,5, então eu tenho menos 12,5 vezes o cosseno de θ, mais BC que eu quero achar. O meu BE, eu determinei aqui, né? Menos 18,75, mais aqui com menos, então menos 18,75 vezes o cosseno de θ igual a 0. Então, resolvendo esses carinhas todos aqui, vamos ter o seguinte, menos 7,5, menos 12,5 vezes o cosseno de 53,13, menos 18,75 vezes o cosseno de 53,13. Isso no final dá, aqui, menos 26,25, só que ele está do lado esquerdo, passando para o lado direito fica positivo. Então, eu vou ter que o meu BC vai ser
26,25 quilonewtons. Sendo positivo, eu vou ter um resultado de tração. Alguma dúvida? Ou todas? Descobrindo o ponto B, se nós voltarmos aqui à nossa ideia inicial, eu posso ir para o ponto E ou para o ponto C, né? Vamos analisar o ponto E agora e terminar no ponto C, para mostrar que a estrutura toda ficou equilibrada. Então, pegando uma outra folhinha aqui, eu tenho agora o meu... Vou ter o meu nozinho E aqui. Então, vou colocar aqui, nó E. João Paulo, a conta é meio grandinha mesmo. Bem trabalhosinha. Então, em relação ao nó E, temos aqui, ó, o que sai dele? Sai uma força inclinada para cá, eu vou chamar de EC. Sai uma força inclinada para cá, que eu vou chamar de EB. Sai uma força horizontal para cá, a gente chama de ED. E aí eu tenho uma força da reação do ponto E, né? Que vai para cima aqui, ó, saindo da origem. Então, eu tenho o VE. Os meus tetas nessa questão aqui, nessa parte, ficam aqui. Então, eu tenho teta aqui. E eu tenho teta aqui. Estou no cartesiano. Das forças que nós temos aqui, nós conhecemos ED, né? Não é isso? A gente conhece ED e conhece EB. Conhece VE, só fica faltando para determinar o meu EC, certo? Vou fazer direto por Y, porque eu só vou utilizar EB, nesse caso, e o VE, certo? Então, se eu faço aqui, ó, somatório das forças em Y, nós vamos ter, sendo igual a zero, né? Nós vamos ter aqui o EBY para cima, mais VE, mais ECY é igual a zero. Então, eu vou ter EB vezes o seno de θ, mais VE, mais EC vezes o seno de θ igual a zero. O meu EB, a gente já determinou o valor dele anteriormente, né? É o mesmo valor de BE, que está aqui, ó, e ele vale menos 18,75. Então, eu tenho aqui menos 18,75 vezes o seno de θ, mais o valor de VE é a reação vertical de E50, mais o EC que eu quero descobrir, vezes o seno de θ igual a zero. Então, se eu tenho aqui menos 18,75 vezes o seno de 53,13, isso vai dar menos 14,99, né? Mais 50 vai dar 35. Então, aqui eu tenho
35 mais EC vezes o seno de θ igual a zero. O 35 está positivo, passa para lá negativo, eu vou ter então que EC vai ser igual a menos 35 dividido pelo seno de θ, vai ser igual a quanto? Então, menos 35 dividido pelo seno de 53,13, vou ter um valor de menos 43,75. Menos 43,75 quilonewtons, esse valor é compressão. E aí, só para confirmar que a mistura está equilibrada mesmo, vamos fazer aqui o somatório das forças em X. Somatório das forças em X igual a zero. Eu tenho menos ED menos EBX mais ECX igual a zero. O meu ED valia aqui, ó, o mesmo valor de DE, que é menos 15. Então, menos com menos mais. Então, eu tenho aqui 15 menos EB vezes o cosseno de θ, mais o EC vezes o cosseno de θ igual a zero. Então, eu tenho 15. O meu EB, nós calculávamos lá atrás, ele era menos 18,75. Com menos aqui ele fica mais, 18,75, vezes o cosseno de θ. O meu EC é menos 43,75. Menos com mais menos, 43,75, vezes o cosseno de θ igual a zero. Colocando isso aqui na calculadora, temos, então, 15 mais 18,75 vezes o cosseno de 53,13, menos 43,75 vezes o cosseno de 53,13. Vou achar um valor de menos 0,04, ou aproximadamente zero. Então, cheguei à conclusão que zero é igual a zero. Logo, meu ponto E mostrou-se equilibrado, então, teoricamente, nosso cálculo está correto. E o último ponto de análise, só para comprovar que está tudo equilibrado de fato, vai ser o nosso nó C. Então, fazendo aqui o nó C, nós temos a seguinte configuração. No nó C, sai uma força chamada CB, desce uma força aqui chamada CE, tem uma reação horizontal HC e tenho a reação vertical VC. Mesmo sabendo que essa reação aqui é negativa, no diagrama eu tenho que colocar ela para o sentido positivo para o cálculo dar certo, ok? E aí o meu θ vai estar aqui. Então, só para comprovar, vamos fazer aqui, ó, somatório das forças em X tem que ser igual a zero. Eu tenho menos CB, menos CEX, mais HC igual a zero. O meu CB, que calculou anteriormente, vale 26,25. Então, eu tenho menos 26,25. O nosso CE é o mesmo EC aqui, né? Menos 43, então ele vai estar lá menos com menos mais, 43,25, vezes o seno de θ. O HC é zero, então tudo isso igual a zero. Então, se eu pegar aqui, menos 26,25, menos 26,25, mais 43,25 vezes o seno de 53,13,
Opa. Desculpa, gente. Não é seno. Equivoquei-me. O seno, né? Então, de volta aqui. Menos 26,25 mais 43,25 vezes o cosseno de 53,13, 0,29, aproximadamente 0 igual a 0. E aí, com base nisso, eu consegui descobrir que toda a minha treliça está equilibrada em relação a todos os nós. Sempre tem que dar zero quando está equilibrada? Isso, nos últimos nós que a gente está calculando, se você perceber no nó E, já estava ficando tudo zero, né? E aí, quando eu fui só comprovar no C aqui, o primeiro X já deu zero, o Y também vai dar zero, vocês podem fazer aí depois. Em relação à sua dúvida, Júlia, em relação a quando você vai usar Y ou X, vamos olhar lá no início da questão, quando a gente começou a calcular o nó A, aqui, ó. Um exemplo aqui do meu nó A. No meu nó A, eu tinha o seguinte, eu tinha a força AB e a força AD que eu não conhecia, certo? Como o meu AD está inclinado, ele vai gerar uma componente horizontal aqui, né? Então, se eu faço o somatório das forças em X logo no início dessa questão aqui, né, aqui, eu não saberia quem era AB e nem o ADX, né, que é o AD vezes o cosseno do θ. Então, eu ficaria com essas duas incógnitas aqui, ó, AB, AD, cosseno de θ, parada aqui, ó, travada nesse ponto, eu não conseguiria continuar o cálculo. Então, quando eu vou analisar o Y aqui, eu já conheço esse 10, e aí eu vou ficar só com uma incógnita, que seria o ADY. Por isso que eu começo com Y aqui. Em relação ao Yetis Fanboy, no último ponto, ou nos últimos pontos, sempre tem que dar zero. Se não der zero, a gente errou alguma coisa no processo de cálculo. Na realidade, o método não é difícil, ele é trabalhoso. Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Em relação a essa explicação, eu peço que vocês olhem agora lá a atividade que nós temos, né, que foi postada, e aí vocês tentem fazer as duas questões que estão relacionadas ao método das treliças, que é a questão 1 e a questão 2. Deixa eu compartilhar isso lá. Cadê? Atividade. Isaac, as atividades estão postadas dentro do módulo lá. Nós temos colocado na... Ó, essas duas questões aqui, ó. Questão A e questão B. Um segredinho para calcular a questão B, vocês observem que aqui eu tenho dois apoios de segundo gênero, então eu teria que calcular a reação de apoio. Não começa calculando por aqui, no ponto A ou no ponto B. Vem calculando do ponto E, depois vai para o ponto D, e depois vai para o ponto C, porque a força que vai de CB, DB e CA é o mesmo que seria do ponto A. Então, você já tem essa análise daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Certo? Trocou, não? Espera aí. Deixa eu jogar aqui de novo. Compartilhar uma janela. Só a janela daqui. Tá vendo aí a questão agora? Não, né? Deixa eu trocar... Não tô vendo. Deixa eu trocar aqui a... Acho Tô vendo que é também. o... Tá conseguindo ver agora? Fazendo de ver. Bom, segundo o que está mostrando a gravação aqui para mim,
eu estou compartilhando lá o Wordzinho, atividade, aula 23 e 24 do 3. Aí, em relação ao ponto E ali que nós temos na questão B, você tem que começar a calcular por ele, certo? Então, vai calcular 3 pontos, o ponto E, o ponto D e o ponto C. Em relação ao ponto D, você vai descobrir a força DB, em relação ao ponto C, a barra CB e CA. Então, não precisaria calcular, de fato, o ponto A e o ponto B com as reações de apoio. Na questão A, resolve normalzinho. Calcula as reações de apoio no ponto D e no ponto F, e aí depois calcula cada um dos pontinhos. Exercitem essa parte aí, porque a entrega lá do nosso PI, né, da treliça, que vocês escolheram o modelo, vocês vão ter que fazer esse cálculo manual para mostrar para mim, né? Isso, Riane, eu coloquei lá no próprio módulo, deixa eu interromper o compartilhamento só da tela aqui, e eu vou colocar a minha tela inteira. Em relação à tela inteira, quando você abre o módulo aqui, ó, de mecânica geral de vocês, no Blue, vai abrir isso aqui, e aí observe que aqui na aula mecânica 24 do 3, nós temos aqui, ó, entrega atividade postada. Vocês têm até semana que vem para entregar as 2 primeiras questões, tá? É relacionado ao método dos nós. Aí na semana que vem a gente começa a fazer, a gente faz a explicação do método das sessões, e aí vocês me entregam as outras 2 questões na outra semana ainda. Se Deus quiser, na outra semana já em sala de aula, para a nossa quarentena assumir. Isso aí é para fazer a número 1, né, professor? Já está aberto. Se você entrar lá, ela está aberta desde ontem, e tem até o dia 30 para entregar lá. Bom, pelo menos eu tinha configurado assim, né? Ó, entrega da atividade postada até 31 de março. E ela está disponível desde a meia-noite de ontem. As 2 primeiras questões, Isaac, só o número 1. Isso, Júlia, para fazer durante... Matheus, eu também prefiro a aula presencial, porque essa de preparar a aula dessa forma aqui gera mais trabalho para a gente do que o trabalho convencional. A chamada, Isaac, vai ser relacionada à entrega da atividade. Quando você entregar ela lá para mim, ela conta como chamada da aula. Já que vai ter alguns amigos que não conseguiram entrar, daqui a pouco eu compartilho essa gravação para vocês. E aí, os amigos que não conseguiram ver a aula, pode ver essa gravação e a explicação do exercício, e aí fazer a atividade e entregar também. Certo? Eu vou encerrar a gravação, e aí eu vou deixar o fórum lá, o chat, o que vocês quiserem falar comigo, em relação para tirar dúvida em relação às 2 atividades que está lá, tá? Aí eu fico pelo fórum, pelo chat do Blue, e aí qualquer coisa é só mandar mensagenzinha lá. Beleza? Por explicação, sim. Mas aí eu fico aqui até as 18 para vocês tirarem dúvida de alguma coisa. Obrigado. Encerrando agora a gravação.